Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos ver os principais recursos do módulo Verificação em Situação de Incêndio. De acordo com o item 4.2 da norma NBR 14.432, os objetivos gerais da verificação de estruturas em incêndio são limitar o risco à vida humana, limitar o risco da vizinhança e da própria sociedade e limitar o risco da propriedade exposta ao fogo. Logo, é fundamental que estruturas sejam avaliadas com relação à resistência ao fogo, o que pode ser feito com o módulo Verificação em Situação de Incêndio. Como exemplo dos recursos desse módulo, vamos analisar um edifício com 4 pavimentos, totalizando 13,4 metros de altura, e com área coberta total de 3.100 metros quadrados. Para analisarmos os parâmetros utilizados no programa para verificação ao incêndio, acessamos o menu Configurações Incêndio. Veja que nessa configuração há um item chamado Definir TRRF automaticamente. Essa sigla TRRF significa Tempo Requerido de Resistência ao Fogo. De acordo com as características da edificação, como o tipo de edificação e a sua altura, é definido um tempo mínimo de resistência ao fogo. Marcando essa opção, veja que o tempo mínimo de resistência ao fogo muda de acordo com a edificação que eu escolho. Para o tipo residencial, o tempo seria 60 minutos. Se eu trocar para o tipo depósito de baixo risco, o tempo requerido de resistência ao fogo muda para 30 minutos, por exemplo. Ainda podemos considerar os revestimentos nos elementos, o que é importante, pois permite, dessa forma, que seções mais esbeltas sejam aprovadas na verificação de incêndio. Revestimentos como reboco e gesso dificultam a entrada de calor nos elementos da estrutura, aumentando a resistência ao dano causado pelo incêndio. Podemos definir o revestimento de cada elemento e a sua eficiência em porcentagem. A eficiência, nesse caso, é definida em comparação com a eficiência do concreto. Apenas como exemplo, vamos definir manualmente o tempo requerido de resistência ao fogo para 90 minutos, em todos os elementos estruturais, e o revestimento superior das lajes como 2,5 cm. Clicando no botão Incêndio, temos acesso à verificação de todos os elementos estruturais do projeto para a situação de incêndio. Nessa janela, temos o nome de todos os elementos analisados, o nome do pavimento em análise, as verificações efetuadas com relação ao incêndio e uma janela de avisos. Como exemplo, analisando a viga V3, vemos que ela não atende à verificação de incêndio devido ao cobrimento lateral insuficiente dela. O mesmo ocorre para a viga V5. Nesse caso, para garantir que o aquecimento da armadura não ofereça risco, pode-se adotar diversas soluções, como aumentar o cobrimento da viga, adicionar revestimento e aumentar a largura dela. Aumentando a largura da viga V3 para 16 cm e da viga V5 também para 16 cm, vemos que as duas vigas passam a atender às verificações de incêndio. Veja que o cobrimento lateral da viga passa a ser maior que o cobrimento necessário. De forma análoga, também é possível no programa verificar outros elementos em situação de incêndio, como lajes, pilares, escadas e paredes. Há ainda no programa os botões Verificar Pavimento, que verifica todos os elementos de um pavimento, e Verificar Edificação, que verifica todos os elementos da estrutura ao incêndio. Podemos também gerar um relatório com as verificações de incêndio de toda a estrutura, através do botão Relatórios e Edificação. No relatório, podemos ver todos os dados utilizados na verificação ao incêndio dos elementos do projeto. Como vimos nesse vídeo, com o módulo Verificação em Situação de Incêndio, podemos analisar a resistência de todos os elementos estruturais de um projeto ao incêndio, podendo ainda personalizar as configurações de acordo com a edificação analisada, o que dá grande flexibilidade de trabalho.